Muito bem, nós estamos continuando esse programa, onde nós estamos gravando um comentário bíblico, tipo videoteca para que você tenha um comentário de todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, livro por livro, para que você medite na palavra de Deus que foi escrita por homens inspirados por Deus. Esperamos que esse comentário seja de bênção para você. Ele não é um comentário exaustivo, você pode pesquisar mais, ler mais, mas ele serve para despertar sua curiosidade em alguns pontos, para achar algumas curiosidades, entender um pouco a cultura do tempo bíblico e pesquisar, claro, mais para poder conhecer melhor o Novo Testamento. O propósito é que você examine as Escrituras. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A carta de Paulo à igreja de Coríntios é a carta mais ética ministerial que nós encontramos acerca de resolver problemas de uma igreja neotestamentária. O tema da carta aos Coríntios são os problemas de uma igreja e suas soluções. Nós vemos que na igreja de Coríntios havia 4 partidos. Um grupo que dizia que era de Paulo, outro grupo que dizia que era de Apolo, outro grupo que dizia que era de Cefas, outro era de Cristo. Havia também um problema da influência da sabedoria dos gregos. Paulo fala que Cristo é a sabedoria de Deus. Paulo também fala que os homens nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Deus. Depois, Paulo trata também de um problema de incesto que havia na igreja, dizendo que um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo também trata do problema do litígio, de levar irmãos perante juízes infiéis para julgar. Paulo trata do problema do casamento, da carne sacrificada a ídolos, da liberdade cristã. Tudo isso Paulo trata na carta aos Coríntios. Agora, no capítulo 11, nós vamos ver Paulo falando do princípio de autoridade. A autoridade do marido sobre a esposa, e era um problema que a igreja de Coríntios também tinha. Problema de respeitar a autoridade, que o homem é o cabeça da mulher, mas também Cristo é o cabeça do homem. Nós vamos ver uma cadeia de autoridade aqui. Paulo também vai falar do uso do véu, nós vamos entender o porquê do uso do véu. E Paulo vai tratar acerca da ceia do Senhor, como é que a ceia do Senhor tem que ser celebrada, sem dissensões, sem acepção de pessoas, a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor. Graças a esse texto de Paulo, que nós lemos muito na ceia, porque ele foi escrito no ano 55, 56 da nossa era, não é? O texto de Coríntios, ele foi escrito antes de qualquer evangelho, e ele então retrata, cronologicamente falando, ele é antes de qualquer evangelho, antes do evangelho de Marcos, antes de Mateus, antes de Lucas e João, nós já temos a forma correta de celebrar a ceia. E ele retrata então o sentido verdadeiro da ceia do Senhor. Muito bem, vamos então meditar, 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Esse primeiro verso é a continuação do capítulo 10, não é? Daquilo que Paulo falava, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aí ele diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós temos que imitar a Jesus. Ser cristão é pensar como Jesus, é estar disposto a sacrificar como Jesus, é tomar a cruz e seguir a Cristo, né? Paulo procurava imitar a Jesus. Paulo sofreu pelo Evangelho, assim como Cristo sofreu pelos nossos pecados. Paulo se sacrificou a sua liberdade, sacrificou-se muitas vezes e trazia no seu corpo as marcas de Cristo.
sofreu açoite, sofreu varadas, naufrágio, apedrejamento, tudo por amor a Cristo. Então ele diz, sede meus imitadores, imita-me no alto sacrifício, na abnegação que Paulo tinha, na entrega que ele fazia. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. Paulo diz, lembra do meu sofrimento, lembra do que eu passei, e retende os preceitos como vos entreguei. Os preceitos que Paulo havia ensinado a eles. Mas quero que saibas, olha a cadeia de autoridade, para que eles entendessem não só a autoridade dele como apóstolo, mas uma cadeia de autoridade que existe na igreja. Capítulo 11, verso 3, mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão. Então, todo varão deve obediência a Cristo. Deve entender que Cristo, como cabeça, ele é o Senhor, e o varão, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. Então está aqui a ordem de comando: Deus, Cristo, o homem e a mulher. É essa a ordem de comando que Paulo traz para nós. Cristo é a cabeça, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Esse é o principal entendimento. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Outro dia diz que numa igreja existem 3 igrejas. Cristo, a cabeça, o pastor, o cabeça da igreja, e o cabeçudo que não entende isso, não é? Então, nós temos Cristo, a cabeça, o pastor, a cadeia de comando na igreja, e depois vem as ovelhas, não é? Alguns são cabeçudos, não entendem essa ordem de comando. Mas aqui, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo a cabeça do varão e o varão a cabeça da mulher. Aí Paulo vai falar de uma ordem, parece que está havendo uma desordem no culto. E antes de explicar esse texto, é importante entender sobre o uso do véu. Porque que somente nessa igreja Paulo menciona o uso do véu? Em nenhuma outra igreja neotestamentária Paulo menciona o uso do véu, somente na igreja de Coríntios, não é? Há igrejas hoje que adaptam o véu como parte do seu culto, mas nós vamos entender o uso do véu e o porquê Paulo manda que use o véu. Ele diz, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O homem não deveria orar, normalmente ele tinha um capuz que punha sobre a cabeça. O homem jamais deveria orar ou profetizar ou pregar tendo a cabeça coberta. Paulo dizia que está desonrando a sua própria cabeça fazendo isso. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Vamos entender isso aqui, não é? Há igrejas hoje que são chamadas igrejas do véu, que elas usam o véu. As irmãs vão para a igreja e colocam véu. Na igreja católica também, há um tempo atrás, as mulheres usavam o véu para cobrir a cabeça, não é? E algumas igrejas adotaram esse costume. Mas vamos entender o que está havendo aqui. A igreja de Coríntios tinha várias irmãs, mulheres, que tinham se convertido do templo de Afrodite, e lá as prostitutas rapavam a cabeça. Então, como algumas delas vieram com a cabeça rapada, Paulo não queria que as irmãs fossem confundidas com as sacerdotisas de Afrodite. Então, ele manda que elas cubram a cabeça. Mas não só cubra a cabeça com véu, mas ele também vai falar do cabelo, que o cabelo é dado no lugar do véu. Então, se uma senhora ou irmã tem o cabelo crescido, o cabelo é dado no lugar do véu. Ela fica desobrigada a usar o véu. Mas se a cabeça fosse rapada, ela deveria usar o véu. Então, ele começa com o varão. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada.
Note que as sacerdotisas de Afrodite rapavam a cabeça. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie também. Então ele falou, se ela não cobre, que ela tosquie. Mas se para a mulher é coisa indescente tosquiar o rapar, que ponha o véu. Está vendo? Paulo está dizendo, bota o véu. Se ela está raspada, bota o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Também aqui, a ordem de cobrir a cabeça tem a ver com o varão e a questão de autoridade. O varão não cobria porque ele representa a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Ao cobrir a cabeça, ela mostra que ela está submissa ao varão. E esse é o ponto de Paulo aqui no questão do véu. Então o homem, a glória de Deus, não cobre. A mulher, como é a glória do varão, ela cobre a cabeça. Porque o varão não proveio da mulher, mas a mulher do varão. Aqui Paulo está lembrando a criação, que a mulher saiu da costela de Adão. A grande verdade é que a primeira mulher saiu do homem, mas depois disso todo homem provém de mulher, não é? Mas Paulo aqui está mencionando no momento da criação, porque o varão não provém da mulher. Nós sabemos hoje que todo varão provém de mulher, mas Paulo está mencionando a criação. O varão não provém da mulher, mas a mulher do varão, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Paulo está lembrando a criação, Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus decidiu fazer uma disjuntora. Então a cadeia de comando na criação, o homem primeiro, depois a mulher. Como a disjuntora, é isso que Paulo está se referindo. O homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do varão, do homem, não é? Paulo se refere à criação. O homem foi criado do pó da terra e a mulher saiu do homem. Somente a primeira mulher. Como eu disse, depois disso, todos os varões procedem de mulher. Mas Paulo está se referindo à criação. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Uau! Paulo diz que no culto, quando estão presentes, até os anjos estão presentes, a mulher devia cobrir a cabeça. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Mesmo que Paulo coloca isso, ele diz que o varão não é sem a mulher, e a mulher também não é sem o varão. Um complementa o outro no Senhor, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus, não é? Olha só, aqui Paulo agora está dizendo, a mulher provém do varão na criação, mas também o varão provém da mulher, tá vendo? Todo varão sai de mulher, somente a primeira mulher, Eva, saiu do varão, Adão. Depois disso, todo varão provém da mulher. Paulo reconhece isso, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós se é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Olha como o cabelo aqui vai ser dado no lugar do véu. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Então, de acordo com algumas igrejas, são chamadas igrejas do véu, elas cobrem. Mas as Assembleias de Deus, elas aceitam o verso 15, que o véu, que o cabelo foi dado no lugar do véu. Então, nas Assembleias de Deus, normalmente as mulheres têm o cabelo crescido, porque foi dado no lugar do véu. Então, se a mulher tem o cabelo crescido, e alguém pergunta, mas qual o comprimento? Crescido é nos ombros, abaixo dos ombros, né? Normalmente as irmãs tinham o cabelo que pegava as costas toda, iam até embaixo, não é? O cabelo, até às vezes na região de trás do quarto ia o cabelo, né, da mulher. Quanto mais crescido, mais honroso era. Mas a grande verdade é que ter o cabelo crescido. Por exemplo, meu cabelo é bem curto, não é? Aliás, eu estou quase sem cabelo aqui. Mas a mulher
ter o cabelo crescido, honroso, era honroso, não é? E o cabelo foi dado no lugar do véu. Então as Assembleias de Deus nunca usaram o véu, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. E normalmente não se permitia muito às irmãs cortar o cabelo. Hoje elas cortam, mas procuram manter, às vezes, o cabelo crescido, né? É raro ver uma mulher com cabelo de homem. Normalmente elas têm o cabelo crescido, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. As igrejas que pedem que as irmãs usem o véu, elas não observam o fato que o cabelo foi dado no lugar do véu. Elas ignoram o verso de número 15, não é? E faz com que as irmãs usem o véu. De qualquer forma, é bíblico o uso do véu, mas se aplicava mais à igreja de Coríntios, novamente, por causa das sacerdotisas que raspavam a cabeça. Então, nenhuma outra igreja neotestamentária, Paulo menciona o uso do véu. É um costume específico ligado à igreja de Coríntios, não é? Nos outros lugares, sempre Paulo menciona, o cabelo é dado no lugar do véu. A judia também usava véu, as judias também cobrem a cabeça. Então, daí o porquê muitas igrejas aceitam o uso do véu. As Assembleias de Deus não têm esse costume. Hoje as igrejas católicas também não usam véu, mas era comum as pessoas cobrir o véu, né? A congregação cristã, até chamada a Igreja do Véu, as irmãs usam o véu. Mas somente em 1 Coríntios menciona o véu. E fala da questão de autoridade, do cobrir a cabeça, está submissa ao varão, está submissa aos anjos que se fazem presente no culto. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Tá vendo? Paulo está mencionando que ele não tinha tal costume, era um costume da igreja de Coríntios. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nenhuma outra igreja é mencionado o uso do véu. Não é somente na igreja de Coríntios. E tem gente que gosta de contender por causa do véu. Precisa ler o verso 15 e o verso 16, que o cabelo foi dado no lugar do véu, que não precisa contender e que não temos tal costume em nenhuma outra, nem as igrejas de Deus tinha tal costume, não é? Até a questão do véu era motivo de contenda, não é? Infelizmente, alguns irmãos da igreja do véu gostam de contender por causa disso, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, Paulo diz, nem as igrejas de Deus, nem as demais igrejas de Deus têm tal costume. Até a Igreja Católica aboliu esse costume do véu, não é? Então, mas alguém quer ser contencioso, seja, o ponto do véu é a submissão à autoridade do varão, que o varão é o cabeça da mulher. O ponto do véu era para distinguir também as irmãs das prostitutas sacerdotisas de Afrodite que havia em Acro Corinto, não é? Então, esse era o ponto do véu, do uso do véu. Mas o cabelo é dado no lugar do véu. Paulo explica isso, não é? Vamos continuar. Agora Paulo vai tratar do problema da ceia. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Uau! Havia problema de contenda por causa do véu, agora havia problema na ceia. Quando eles se juntavam na ceia, havia uma festa que eles faziam, que era chamada festa ágape, não é? Que eles estavam misturando com a ceia, uma festa de amor, mas era um tipo patilá, cada um trazia comida, eles traziam vinho, e eles acabavam comendo demais nessa festa, não é? E se embriagando, pior ainda na igreja, e achavam que isso era a ceia do Senhor. Agora Paulo falou, bom, eu tenho que corrigir isso também, não é? Já havia o problema da carne sacrificada a ídolos, havia o problema do uso do véu, a contenção. Paulo vai tratar outro problema aqui. Nisso, porém, que vos dizer, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor,
senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Imagine só, a igreja que se reunia para celebrar a ceia, para celebrar o amor mesmo na festa do ágape, havia dissensões. Eles contendiam por causa do véu, eles contendiam entre eles, havia os grupos, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. E Paulo diz, porque quando vos ajuntais, há dissensões entre vós, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, falsos ensinos. Nós vamos ver que havia gente que já não cria mais na ressurreição. Paulo vai tratar isso no capítulo de número 15 dessa carta de 1 Coríntios, não é? Uma verdadeira heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, mesmo havendo toda essa contenção, mesmo havendo tudo isso, Paulo vê tudo como proveito, né? Apesar da dissensão, para que os sinceros se manifestassem. Aí ele diz, de sorte, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão se ajuntando, mas não é para comer a ceia do Senhor. Vocês estão fazendo uma refeição, e essa refeição não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Eles levavam a ceia, eles mesmos comiam, e assim um tem fome e outro se embriaga. Imagine só se a ceia do Senhor podia ser dessa forma, deixando os mais pobres com fome, os mais ricos comendo antecipadamente, alguns se embriagando, como no mundo, né? Havia embriaguez dentro da igreja, e outros se embriagam. Aí Paulo vai repreender eles, dizendo, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tende? O pior, eles estavam desprezando a igreja, desprezando os mais pobres, envergonhando os que não tinham nada, em vez de aprender a compartilhar. O amor verdadeiro é compartilhar o que tem mais, compartilha com aquele que não tem, ou envergonhais a igreja de Deus com os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Paulo podia louvar a igreja em outras coisas, por causa dos dons, mas não por causa dessas reuniões que aconteciam, onde havia dissensões, onde os mais ricos comiam, alguns se embriagavam e outros passavam fome, não comiam, não é? Eram desprezados, se sentiam envergonhados. Mas que situação é essa nessa igreja de Coríntios, né? Graças a Deus hoje não acontece, os irmãos se amam, são todos iguais. Não acontece também nos dias de hoje, não é? Existe às vezes uma panelinha, um grupinho, é um problema isso, não é? Nós temos que procurar tratar a todos iguais na igreja. Somos um corpo, o corpo de Cristo, tem que haver amor entre nós e tem que haver respeito e consideração uns para com os outros, né? E aqui Paulo vai explicar o verdadeiro sentido da ceia. Esse texto é maravilhoso com o sentido da ceia. Esse texto, como eu disse, foi escrito no ano 55 da nossa era, antes de qualquer outro evangelho. Daí a importância de nós meditarmos nesse texto. Porque eu recebi do Senhor. Paulo teve revelações específicas do Senhor. Ele não aprendeu de nenhum apóstolo. Ele, apesar de ter tido com Pedro um tempo, ele menciona isso na carta aos Gálatas, que ele foi a Jerusalém, teve com Pedro, mas ele menciona que ele foi para a Arábia, e ali ele teve 3 anos e teve revelações profundas. Ele dizia que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem algum, não é? Mas ele recebeu diretamente do Senhor. Então o próprio Senhor se revelou a Paulo, né? Paulo teve revelações profundas de Jesus sem ter andado com Jesus. Isso está na carta aos Gálatas. Quando nós estudarmos Gálatas, eu vou mostrar isso para você. Paulo teve revelações profundas. Então, quando ele prega sobre a ceia do Senhor, ele recebeu diretamente do Senhor. Porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, era aquela refeição pascual, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. A primeira coisa que nós podemos dizer que a ceia é um ato memorial. Ela nos lembra a morte de Cristo pelos nossos pecados. Ela nos lembra a entrega. Ela também nos lembra que Jesus é o verdadeiro maná que desceu do céu e dá vida a todos nós. Ele tomou o pão que representava o pão pascual, e partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é por vós. Ao partir do pão, nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo, não é? O pão também nos traz, que lembra o corpo, nos traz a cura para o nosso corpo. Eu vou mostrar isso no texto aqui de Coríntios, não é? E tendo dado tomar e comer, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então ela aponta para o passado, que Cristo morreu por nós. Mas a ceia também aponta para o presente, que ele vive entre nós, que ele está presente no momento em que nós partimos o pão. E a ceia também aponta para o futuro, porque diz que todas as vezes comer esse pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então ela aponta para o passado, ela aponta para o presente, ela aponta para o futuro, até que ele volte. Ela aponta para a igreja, a nova aliança que ele fez com a sua igreja. E ela aponta para o céu, para o lugar para onde todos nós iremos. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Primeiro, ela é um memorial. Segundo, ela é um ato de ação de graças. O Senhor Jesus, tendo dado graças, o partiu. Terceiro, ela lembra uma nova aliança. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Novo testamento, nova aliança, são palavras usadas no texto do verso 25. No meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então a ceia é um ato memorial. A ceia é um culto de ação de graças pelo que Cristo fez, pelo partir do pão. A ceia lembra uma nova aliança, um novo testamento que foi selado entre Deus e o seu sangue. E a ceia nos lembra a comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Né? A igreja de Coríntios, eles não estavam tendo comunhão, eles estavam envergonhando os mais pobres, mas a ceia é um ato de comunhão entre cristãos, não é? É a nossa koinonia, a nossa comunhão, e a palavra koinonia aparece aqui, porque todas as vezes comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ela venha. Ela aponta para a volta de Cristo. Ela é um ato memorial, é um ato do presente, mas ela aponta para o dia glorioso da volta de Jesus. Vai haver uma ceia que será a nossa última. Nós celebraremos, né, como a de Cristo, foi a última antes dele partir. E nós vamos celebrando mês após mês, e haverá uma que será a nossa última. Tem igrejas. Qual é a frequência que nós celebramos a ceia? Tem igrejas que só celebram a ceia uma vez por ano, como a igreja do véu que eu citei, não é? Só uma vez por ano, por ocasião da Páscoa. As Testemunhas de Jeová também só por ocasião da Páscoa, não é? Porque Cristo celebrou na Páscoa. As Assembleias de Deus celebram todo mês, baseado no Apocalipse 22, a árvore da vida dá o seu fruto de mês em mês, é para a saúde das nações. Eles entendem que a árvore da vida é uma referência a Cristo, que dá o seu fruto de mês em mês. Então, uma vez por mês, a Assembleia de Deus celebra. Há igrejas que celebram todo domingo, como a Igreja Católica, na sua missa, eles fazem a renovação do sacrifício de Cristo e dão a hóstia todo domingo.
Então, igrejas celebram todo domingo, outras igrejas celebram mês a mês, outras igrejas celebram uma vez por ano. O Exército de Salvação também uma vez por ano. Então, qual é a frequência? Depende. O crente pode participar todo mês? Pode. O crente pode participar todo domingo? Pode. Eu tenho várias igrejas, eu intercalei a ceia. Numa eu faço no primeiro, no outro eu faço no segundo, no outro eu faço no terceiro. Então eu tomo ceia quase toda semana, não é? Nós podemos fazer isso. Podemos tomar mais de uma ceia por mês, porque no ato da ceia nos leva a examinar a nós mesmos, a julgar a nós mesmos e assim participar da ceia do Senhor. Mas é importante que pelo menos uma vez ao ano você participe, não é? E vai chegar a Páscoa, o mês que vem, que você participe para lembrar a morte do Senhor, para lembrar o sacrifício de Cristo. É um ato memorial, para dar ações e graças, não é? Pelo que ele fez por você. Daí a palavra Eucaristia. Eucaristia no grego quer dizer ações e graça. E também nova aliança, não é? A nova aliança e a comunhão que nós temos. A ceia aponta para essas 4 coisas: um ato memorial, um ato de ação de graças, a Eucaristia, um ato que celebra uma nova aliança entre Deus e os homens e a nossa comunhão. Isso está no capítulo, a palavra comunhão aparece no capítulo 10, verso 16, porventura o cálice da bênção, que abençoamos, não é? A comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos, não é? Porventura a comunhão do corpo de Cristo. A palavra comunhão aqui vem da palavra koinonia no grego, tá bem? Comunhão. Então nós temos aqui um ato memorial, um ato de ação de graças, uma nova aliança, a comunhão. Muito bem, tendo dado graças, repetindo o verso 24, e tendo dado graças, o partido diz: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, façai isso em memória de mim. O pão representa o corpo de Cristo. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O cálice de vinho representa o sangue de Cristo. Não é? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nossa igreja, nós usamos o sumo da uva, o suco da uva, não usamos necessariamente vinho, porque algumas pessoas vêm do problema de alcoolismo. Então, para evitar, usamos o sumo da uva, mesmo porque o vinho kosher tenha um teor alcoólico bem menor. Se nós usássemos vinho, tem álcool. Pessoas com problema de álcool, é por isso que não usamos o vinho, usamos o suco de uva, para evitar, não é? Mas o importante é que o sangue, o cálice, o sumo de uva, representa o sangue de Jesus. O pão representa o corpo de Cristo, e todos nós, ao pegar um pedaço, somos parte desse corpo de Cristo, que é o argumento de Paulo. Por isso que não deve haver diferença, por isso que não deve haver acepção de pessoas, por isso que não deve haver partido, porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Ao comer do mesmo pão, somos parte do corpo de Cristo, estamos inseridos no corpo de Cristo. E ao beber do mesmo cálice, estamos tomando do sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado por nós. Por isso que nenhum crente deveria perder a ceia do Senhor. Fazer isso todas as vezes que beberdes em mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vamos entender o que Paulo quer dizer indignamente. Muita gente pensa: bom, eu pequei, eu fiz algo, eu menti, eu me aborreci com alguém, eu não posso participar da ceia. Se você não participa, você continua no seu pecado. Nada mudou, não é? Mesmo reconhecendo, você continua. Note que Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. Não é quando você faz o exame e se sente culpado, porque quem é que às vezes não fala uma mentira? Quem é que às vezes não se aborrece?
Quem é que às vezes não se irrita contra alguém? Não fica magoado com alguém? Todo mundo fica. Quem não tem às vezes um pensamento impuro? Muitos têm, não é? Não é isso que te impede de participar da ceia. A Bíblia diz: examine. E quando você examina, claro, virá pecados à sua mente. Mas é aí que você faz? Você não come? Você não participa? Não é o que a Bíblia diz. Examina e assim coma. Então, quando você se examina e acha alguma falha, mágoa de alguém, mentira que você falou, irritou-se, ou até mesmo algum pecado, o que você tem que fazer? Confessar. A palavra confessar no original grego significa concordar. Concordar com Deus que você errou. Concordar com Deus que você pecou. Pedir a Deus perdão. Por isso que a Bíblia diz: examine e assim coma. Então, comer indignamente não é pelo fato de você ter tido pecado, porque você vai reconhecer o seu pecado e vai confessar. Não é? E se alguém fosse dizer: não, está em pecado, não pode comer, ninguém comeria, porque todos sempre pecam. Eu ainda não conheço nenhum homem, nenhuma mulher que não peque, todos pecam. Então, por isso a Bíblia diz: examina e assim coma. Então, nós examinamos, reconhecemos nossa falha. Já que o pecado em si não é necessariamente indignamente, porque ao examinar nós vamos confessar,